Olá! Pensa só, quando um juiz toma uma decisão que muda completamente o rumo de uma política pública, o que está acontecendo ali? Isso é uma forma de proteger a democracia ou de, na verdade, passar por cima dela? É sobre esse debate super complexo do papel do judiciário na nossa sociedade que a gente vai conversar hoje. Então vamos direto ao ponto, a pergunta que vale US$ 1 milhão, né? Juízes deveriam mesmo ter a palavra final em questões que são, na essência, políticas? Essa questão é o que está no centro de uma das discussões mais quentes e importantes sobre o equilíbrio de poder hoje em dia. Afinal, qual é o limite da autoridade de um juiz? Bom, antes de mais nada, para a gente poder entrar de cabeça nessa discussão, a gente precisa definir umas coisinhas. São dois conceitos que parecem a mesma coisa, mas olha, não são. E entender a diferença entre eles é crucial para sacar o que está em jogo aqui. Certo, então vamos falar de ativismo judicial. A ideia aqui é que o ativismo não é uma coisa que simplesmente acontece, sabe? Não é um acidente. É uma escolha consciente do juiz, uma postura que ele ou ela adota. É quando o juiz decide interpretar a lei de uma forma mais flexível, mais ampla, justamente para expandir o poder do tribunal e tomar decisões que, no fundo, são políticas. E aqui a gente vê a diferença crucial entre duas coisas que muita gente confunde, judicialização e ativismo. Pensa assim, a judicialização é algo que vem de fora, é estrutural. É quando a própria Constituição ou o Congresso dão mais poder para o judiciário decidir sobre a nossa vida. Já o ativismo, não, ele vem de dentro, é escolha do juiz, é uma atitude, uma filosofia. Um é o sistema mudando, o outro é como o juiz age dentro desse sistema. Ok, vamos olhar para o primeiro lado dessa história. Existe toda uma linha de pensamento que defende o ativismo, que vê essa intervenção dos juízes não como um problema, mas como algo, na verdade, essencial para a saúde da democracia. É a chamada visão substancialista. Então, para quem defende essa visão, o judiciário funciona quase como um guardião. A lógica é a seguinte: se deixar só na mão do processo político normal, da maioria, existe um risco real de que direitos fundamentais e grupos minoritários sejam simplesmente atropelados. Então o juiz ativista entra em cena para garantir que as promessas da Constituição sejam cumpridas. É uma visão que foca no resultado final, que é alcançar justiça. E essa frase do Ronald Dworkin, que foi um dos grandes teóricos dessa corrente, resume perfeitamente a ideia. O que ele está dizendo é, olha, uma boa democracia não é só aquela que segue as regras do processo direitinho. É aquela que, no final das contas, produz decisões justas que tratam todo mundo com a mesma consideração. O resultado importa, e muito. Muito bem, agora vamos virar a moeda e olhar o outro lado. Existe uma visão completamente oposta, que enxerga o ativismo judicial com muita, mas muita preocupação mesmo. Para essa turma, ele é um risco direto para o processo democrático. As preocupações aqui são bem sérias. O argumento principal é que, quando os juízes começam a resolver todas as grandes questões políticas, o cidadão comum se acomoda. Para que debater, para que se organizar, para que ir para a rua, se no final um juiz vai decidir tudo? Isso cria o que eles chamam de paternalismo judicial. A gente para de ser cidadão ativo e vira uma espécie de cliente do Estado, só esperando a próxima decisão judicial. E isso, para o pessoal dessa corrente, enfraquece a democracia na sua base. E essa ideia, que vem de pensadores como John Hartelli e Jürgen Habermas, é o coração do pensamento procedimentalista. Para eles, o papel do judiciário é muito claro. Ele não deve se meter no mérito da política. Não deve dizer o que é certo ou errado. A função do juiz é garantir que o processo democrático funcione bem, que o debate aconteça de forma justa. É como num jogo, o juiz não decide o placar, ele só garante que todo mundo jogue seguindo as regras. E essa analogia do juiz como guardião ou árbitro é perfeita. Ela resume tudo. De um lado, a visão procedimentalista que é um juiz que seja um árbitro, neutro, focado só nas regras do jogo democrático. Do outro, a visão substancialista que é um guardião, alguém que intervém para garantir que o resultado seja justo e que os jogadores mais fracos sejam protegidos. A grande questão que fica é, para a democracia, o que é melhor? Um árbitro ou um guardião? E dá para a gente ir um pouco mais fundo. O professor K. Sunstein fala em dois estilos de julgar. De um lado tem o perfeccionismo, que está super ligado àquela ideia do substancialismo. É o juiz que tem uma interpretação mais ambiciosa, que quer usar a lei para melhorar o mundo, criar novos direitos. Do outro lado tem o minimalismo, que tem tudo a ver com o procedimentalismo. É o juiz mais contido, mais cauteloso, que toma decisões bem pontuais e deixa as grandes questões para o debate político resolver. Tá, e aí? Como é que a gente resolve esse impasse? A verdade, talvez, é que não existe uma resposta simples e definitiva. Esse não é um problema para ser resolvido, mas sim uma tensão que faz parte do que é ser uma democracia.
Porque, no fundo, não se trata de um lado certo e um lado errado. O que a gente tem aqui é um conflito real entre dois valores que são ambos fundamentais para a democracia. De um lado, a vontade da maioria, a soberania popular. Do outro, a proteção dos direitos fundamentais, que precisam valer para todo mundo, mesmo que a maioria não concorde. E o dilema é que uma democracia de verdade precisa das duas coisas. Isso nos leva a uma pergunta ainda mais espinhosa. Para que serve uma Constituição, afinal? Ela é só um manual de regras para o jogo democrático, dizendo como a maioria deve governar? Ou ela é também um tipo de escudo, uma proteção para os cidadãos contra os possíveis erros que a própria maioria pode cometer? Essa é uma pergunta bem difícil. No fim das contas, depois de tudo isso, a gente volta para a pergunta inicial. Numa democracia, quem deve ter a palavra final? Os juízes ou o povo, através dos seus representantes? Não tem resposta fácil para isso. E a forma como a gente lida com essa pergunta na prática diz muito sobre o tipo de democracia que a gente está construindo. É uma questão para a gente continuar pensando, com certeza.